Olá, eu sou Débora Oliveira e estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Juliano Melnick, que é diretor-presidente da Melnick, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul, que alia o padrão de qualidade e conhecimento da marca do mercado local à vontade de sempre realizar projetos inovadores com alto padrão de execução e atendimento. No setor, apesar da crise econômica enfrentada no país e no mundo, tem-se tido um destaque nesse ano passado, desde o ano passado, inclusive, por causa de muitas ofertas e demandas que tem tido, que acaba favorecendo tanto a geração de empregos, como também as empresas como a Melnick, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A Melnick é uma das maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul e líder de vendas no estado. São mais de 50 anos de experiência. Tudo começou com a Melco, uma empresa de construção civil, em 1970. Em 92, a Melnick foi criada a partir dessa experiência. No fim da década de 1990, surgiu a imobiliária do grupo. Nos anos 2000, a empresa se posicionou com foco no mercado de alto padrão, mas criou também uma divisão de engenharia para explorar outros segmentos. Em 2008, a empresa fez uma parceria estratégica com a Evin Construtora e Incorporadora, o que trouxe ganhos no compartilhamento de práticas, troca de experiências bem-sucedidas e no desenvolvimento de empreendimentos de sucesso. A joint venture com a Evin foi feita com o objetivo de se tornar a incorporadora mais rentável do Brasil. Em 2009, a Melnick criou a marca Open, focada no público de média e baixa renda. Nesse ano, a empresa atingiu o patamar de 760 milhões de reais em valor geral de vendas de lançamentos e consolidou a posição de liderança no mercado na região metropolitana de Porto Alegre. Hoje está presente ainda em outras 9 cidades do estado. A Melnick está listada na Bolsa desde setembro do ano passado. Mas antes da gente bater um papo aí com o Juliano Melnick, que é diretor e presidente da companhia, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, meu parceiro aqui de todos os dias no BMC Business, já está aqui comigo. E aí, Alex? Bom, a gente já tem inclusive a prévia operacional de Melnick, né? E vamos falar já com ele sobre isso aqui, mas as vendas líquidas da companhia recuaram um pouco, 42,6% nesse segundo trimestre, né, Alex? É isso mesmo, Débora. E também os números, né, que a gente está observando aqui, de várias companhias da Bolsa em relação a esses números operacionais que estão vindo muito forte, né? A gente vai entender um pouquinho do porquê, né, dessa queda aqui do número da Melnick, mas também não só desse número, né, de agora, mas também entender um pouco mais da perspectiva, né, do futuro da empresa e também, claro, das novas iniciativas no modelo de negócio da toda a companhia, Débora. Maravilha, Alex. E a gente também vai falar ainda por aqui de Cogna, né, hoje, e também do projeto Fênix da PetroRio. Mas agora, para a gente entender melhor os números da Melnick e saber mais sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar ao vivo com o Juliano Melnick, que é diretor e presidente aí da companhia. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, Juliano. Boa tarde, Débora, boa tarde, Alex. Obrigado pelo convite, o prazer estar aqui conversando com vocês e também desejar uma boa tarde a todos que nos assistem. Então vamos lá, então, pronto. Para poder começar, né, eu quero que a nossa conversa aí comece com você explicando um pouco, né, para a gente também, né, explica um pouco para a gente, para quem assiste a gente, quem é a Melnick, né, para que os investidores que ainda não conhecem, por acaso, muito bem sobre o case, saiba um pouco mais sobre a história de vocês, do ponto de vista de vocês, também sobre o modelo de negócio da companhia. Conta para a gente. Muito bem, então a nossa empresa, ela fez o ano passado 50 anos, né, de existência, estamos na segunda geração da família aqui na empresa. É uma empresa que praticamente aí há 10, 12 ou 13 anos atrás fez uma parceria com a Evin, que é uma empresa de capital aberto, né, e começou a trilhar aí uma trilha um pouco diferente, né, daquele período anterior a esse, né. A Melnick é uma empresa que, posterior a essa associação com a Evin, né, cresceu, se tornou a líder de mercado aqui no estado do Rio Grande do Sul, hoje presentes aí praticamente 10 cidades do nosso estado, compondo, né, dentro do seu portfólio praticamente 4 braços de atuação. O braço de incorporação, que é o braço principal aqui da nossa empresa,
é o braço que representa praticamente 85% do nosso faturamento, né, que trabalha na média e alta renda. Temos também a Open, que é uma divisão mais nova para trabalhar o programa Minha Casa Minha Vida, e agora Casa Verde e Amarela, que começou as suas atividades, né, com o primeiro lançamento do ano passado. Temos também a Melnick Urbanizadora, que é uma parceria com a Arcade Urbanismo, que é uma empresa também bem antiga e consolidada no mercado de urbanização aqui no estado, que faz lotes e condomínios fechados, e essa empresa da qual a gente está mais presente no interior aqui do nosso estado, e a Eixo M, que é uma construtora do grupo, que presta serviços de construção, e aí que no passado já fez prédios para universidades, já fez centros logísticos, já fez construções para outras incorporadoras, além do braço imobiliário, né, que tem uma equipe de comercial própria, aí faz mais ou menos 12 ou 13 anos, aí que nós temos, aliás, desculpa, 22 ou 23 anos que nós temos a nossa imobiliária, nós somos talvez um dos pioneiros no nosso segmento aqui a trabalhar com uma imobiliária própria. Tá? Então, realmente é uma empresa antiga, uma empresa que se renovou, né, através dos filhos, né, do meu pai, do Milton. Né, hoje eu estou como CEO do grupo. Há alguns anos atrás, né, meu irmão Leandro era o CEO aqui da nossa empresa. Hoje ele é o CEO da Even, a gente pode falar isso aí um pouco mais na frente, né? Então, mas é presidente aqui do nosso conselho de administração e a gente tem um trabalho aqui muito próximo. E aí estamos, né, nessa nova etapa, né, depois de 50 anos, né, fazendo realmente o IPO, realizado o IPO da empresa, preparado para um novo ciclo de oportunidade e crescimento aqui no nosso estado, né, e quem sabe até fora dele a gente pode falar um pouquinho mais disso. Bom, tudo o que fazemos, inclusive, precisou, né, ser readaptado, né, nesse período aí de pandemia. Então, como é que eu queria saber entender um pouquinho como que ficou a demanda por produtos da Melnick durante essa pandemia, se vocês perceberam mudança de comportamento no modelo de consumo do cliente de vocês nesse período? Bom, Débora, assim, certamente houveram mudanças, né? Foi uma situação que pegou a todos primeiro de surpresa, e acho que para nós aqui tivemos momentos distintos. Né? Nós tivemos talvez a primeira onda do Covid no ano passado, na pandemia, onde foi muito forte aqui, né, após o verão, ali nos meses de março e abril, nós tivemos praticamente a cidade, né, cerrando suas atividades econômicas. Inclusive, Porto Alegre foi uma das poucas capitais a pararem as obras. Né? As obras, na grande maioria das capitais, seguiram, né, por ter características que sim, local aberto, uma série de características que tornou possível, né, esse segmento aqui, o governo local resolveu, inclusive, fechar as obras. Né? Então, foi um momento bem difícil naquele momento, e nós estávamos num momento muito especial. Nós temos um evento anual aqui que se chama Melnick Day, nós fazemos há 10 anos, que é um dia de vendas em que a gente faz realmente muito volume. A gente brinca aqui que o Melnick Day é praticamente o nosso quinto trimestre. Né? Então, ele faz normalmente números aí entre 100 e 200 milhões de reais de vendas num único dia, é muito expressivo. E quando veio a pandemia, imagino que nós já tínhamos feito a convenção de vendas com todos os corretores, estávamos, digamos assim, com as pessoas na rua se mobilizando para esse dia, e é um dia da qual mais de 1.000 pessoas acabam vindo aqui na sede da empresa comprar imóveis. E simplesmente no meio entrou a pandemia e esse tipo de evento se tornou completamente impossível. Né? É impensável, no meio de uma pandemia, você juntar 1.000 clientes com mais 1.000 corretores dentro de um espaço fechado para negociar imóveis. Né? E aí nós tínhamos praticamente duas possibilidades. Né? E uma era cancelar o evento, que se tornava impraticável, e a outra era tentar ajustá-lo de alguma maneira que tornasse ele factível. E aí nós começamos realmente a trabalhar muito forte a questão da digitalização, e praticamente em 2, 3 dias, por incrível que pareça, nós conseguimos digitalizar todo o nosso processo comercial, né? Desde ferramentas para demonstração dos imóveis, até negociações online, e até fazer o contrato digital. Então, isso foi realmente muito interessante. No final, nós conseguimos realizar o evento de uma maneira diferente, em vez de se tornar apenas um único dia, ele acabou acontecendo durante algumas semanas, de maneira totalmente segura e digital, e isso foi bem importante para nós, porque essa necessidade de fazer o Melnick Day de pé, né, colocar o evento de pé, fez que nós rapidamente nos adaptássemos a essa situação. Né? E aí, após o evento, a gente conseguisse continuar
com essas vendas de uma maneira mais digital, trabalhando com os clientes de uma maneira mais digital, e aí continuar a ter, digamos assim, um bom desempenho comercial. O que aconteceu durante o Covid? Durante esse primeiro, que eu chamo talvez do primeiro lockdown, o primeiro momento na qual a cidade ficou aqui fechada, logo após esse momento, nós tivemos meses muito bons e muito aquecidos no mercado imobiliário aqui em Porto Alegre. Primeiro, porque esse primeiro lockdown talvez não tenha sido preventivo, ou seja, a maioria das pessoas se encerrou em casa, buscando se proteger do vírus, mas não tinham efetivamente conhecidos, amigos, familiares contaminados. Então, após terminar o encerramento, as coisas rapidamente voltaram ao normal e nós tivemos meses muito aquecidos de venda. E realmente foram talvez dos melhores meses aí que nós tivemos de venda de estoque aí durante o ano passado. Esse ano, a configuração já foi um pouco diferente. Nós tivemos também mais ou menos no mesmo período os encerramentos aqui das atividades comerciais aqui na cidade. Desta vez, não houve encerramento das atividades da construção civil, quer dizer, a construção civil, os canteiros de obras continuaram trabalhando, mas a situação foi um pouco diferente. A maioria das pessoas tinham conhecidos, parentes, familiares, em algum nível de contágio, então a cidade estava realmente num momento bem delicado, e aí a volta o encerramento da cidade, da volta das atividades, ela vem acontecendo de maneira mais lenta e a gente não teve aquele boom que existiu naquele momento do ano passado, onde após a liberação da cidade, houve realmente um boom de consumo em várias operações, inclusive na construção civil. Então, estamos passando por esse momento, aprendendo com esse momento delicado. Ele certamente vai deixar uma herança bem positiva em termos de vendas, e dessas vendas digitais. Nós tivemos um aumento expressivo de clientes do interior do estado, onde era mais difícil esses clientes virem a Porto Alegre para comprar um negócio. Nós temos alguns negócios que envolvem cotas hoteleiras, isso acaba sendo uma possibilidade de investimento a várias famílias do interior do estado. E fazer realmente negociar uma cota, a pessoa tinha que vir aqui sentar, negociar. Hoje, realmente, de uma maneira digital, mudou essas perspectivas. Então, são heranças que essa pandemia vai acabar nos deixando. Você até meio que já respondeu aqui a minha próxima pergunta, que seria para você, Juliano, que seria justamente essa questão do digital, se você acredita que veio para realmente ser implementado nessa cultura da empresa, se a experiência que vocês tiveram realmente aí foi positiva, então, como você está me demonstrando ser, se isso iria perpetuar, então realmente foi uma experiência que vocês realmente vão tocar mais. Eu acho que sim, eu acho que assim, eu sempre disse que eu acho que essa crise da pandemia, ela foi um catalisador de tempo em relação a tendências que já existiam. O que aconteceu é que ela acabou acelerando essas tendências. Então, todo mundo já estava, de uma certa maneira, se digitalizando, e essa pandemia trouxe um avanço maior. Então, eu acho que são coisas que vieram para ficar. Hoje, nós aumentamos a nossa cadeia de fornecedores para mais fornecedores, principalmente na área de projetos, por exemplo, fora aqui do estado. Nós estamos trabalhando com vários projetistas de outras cidades, de outras capitais, aí, inclusive como São Paulo. Se tornou muito mais fácil, A gente se imaginava que a distância era um problema. Hoje, todo mundo trabalhando de uma certa distância de casa, possibilitou que você possa ter realmente pessoas trabalhando em outros locais. Isso muda um pouco a dinâmica, porque toda empresa, e a grande maioria das empresas são feitas de pessoas, Esse acho que é o nosso maior ingrediente, o nosso maior segredo, é buscar as pessoas mais talentosas. E hoje essa ferramenta nos permite buscar as pessoas mais talentosas mais longe. Não precisam ser as pessoas mais talentosas ou o melhor projetista de Porto Alegre, a pessoa mais talentosa de Porto Alegre. Hoje qualquer pessoa do Brasil e do mundo pode prestar serviços para a Melnick como para qualquer outra empresa. Então acho que isso está trazendo um dinamismo muito interessante também nessa busca de novos fornecedores, de novos talentos, e que vem agregando ao nosso time uma experiência muito rica que a gente está vivendo. Então, sem dúvida, veio para ficar. Certamente não vai ser tão intensa quanto agora. Acho que quando o mundo começar a voltar um pouco ao normal, a gente também sente, a gente fala como é que vai funcionar o home office. Então, nem 8 nem 80. Certamente existem atividades que são boas de tu fazer em casa, que exigem mais concentração. Você pode sentar num ambiente em que você pode trabalhar, pode escolher seu horário, efetivamente trabalhar, mas também é muito importante estar presente dentro da empresa, é muito importante aquelas conversas de corredor, é muito importante respirar a cultura, é muito importante o trabalho colaborativo olho no olho. Então, essa mistura, então eu acho que a crise vai nos deixar de herança é essa digitalização misturada ao nosso
modus operandi normal. Né? Eu acho que não tem sentido para nós, pessoas que trabalham 5 dias por semana fora do escritório, como também não vai fazer mais sentido 5 dias dentro do escritório. Ótimo, perfeito. Bom, além do foco em empreendimentos residenciais de alto padrão, vocês também já atuam em segmentos de médio e baixo padrão, né? Mas pretendem ampliar o portfólio para esse público? Vamos lá. Então, assim, hoje, mais ou menos 85% do nosso VGV lançado está no médio alto e alto padrão, né? E 15% hoje nas unidades do Open, que é a Casa Verde e Amarela, e também na urbanizadora. Nosso plano é crescer, obviamente, nós fizemos um movimento de captação de recursos para buscar um crescimento, acreditando que o nosso mercado aqui no Sul, ele deve crescer, né? Visto aí que o mercado de São Paulo, por exemplo, ele já está operando a níveis pré-crise, né, em termos de volume de lançamento, enquanto o nosso aqui no Rio Grande do Sul ainda, ele não chegou, ele está deprimido, tá? Mas os fenômenos como a taxa de juros, o que levou a essa recuperação de São Paulo, são nacionais, então em algum momento ele acaba chegando nas demais cidades, né? E é isso que nós acreditamos e sempre controlamos muito o nosso mercado e o mercado de outras capitais comparados ao mercado de São Paulo. Então é muito natural, no mercado de São Paulo, no mercado imobiliário, ele sempre reage primeiro, né? Seja para booms de crescimento, pelo dinamismo, pelo tamanho da economia de São Paulo, assim como ele mergulha em crise mais rapidamente, né? Com um certo delay, ele acaba chegando às demais capitais aqui do Brasil, né? E esse crescimento que a gente espera fazer não deve, a princípio, alterar essa proporção, ou seja, nós imaginamos crescer de maneira equilibrada nos 3 segmentos. Ou seja, daqui para frente, nós aumentarmos de tamanho, nós queremos olhar para a nossa empresa e continuar tendo 85%, mais ou menos aproximadamente, do nosso share no médio, alto e alto, e mais ou menos os 15% na divisão de Casa Verde e Amarela e na urbanizadora. A divisão a Open, né, que trabalha a Casa Verde e Amarela, ela é uma divisão que, como ela é mais nova, né, e a gente, aqui vou contar uma pequena historinha, eu sempre digo que quando eu era pequeno, né, eu era jovem, fui aprender a dirigir, meu pai me deu o meu primeiro carro, era um carro bem velho e usado, né, disse, na tua frente, usa isso para aprender a dirigir, tu vai postar as rodas no meio fio, vai bater o para-choque no carro de trás na hora de estacionar, depois que tu aprender o carro velho, a gente troca e dá um carro novo. Então, assim que nós aprendemos a conduzir a empresa, quando vai experimentar uma coisa nova, faz pequeno, né? Porque tudo que é novo tem o preço do conhecimento, e a partir do momento que tu acertar a mão, a partir dali tu escala e aumenta, né? Então, como a área da Open é uma divisão nova, nós começamos em do ano passado, qual é a nossa ideia? Né? É que nós vamos trabalhar essa divisão no momento que nós tivermos confiança que a gente acertou o tamanho do negócio, porque o negócio do Casa Verde e Amarela, apesar de ser construção civil, é um pouco diferente do nosso negócio de média e alta renda. Né? Então, no momento que a gente aprender a fazer, é um segmento que ele pode ser aumentado em termos de escala e ser mais participativo, ou seja, ter um share maior nos nossos empreendimentos. Né? Mas primeiro nós temos que vencer essa etapa. E essa etapa pode acontecer em 1 ano, em 2 anos ou em 3 anos, e acho que esses são os aprendizados que nós tivemos das capitalizações do nosso setor praticamente um pouco mais de uma década atrás, né? Quando muitas empresas se capitalizaram e saíram realmente num crescimento talvez certo desenfreado, e a gente viu que poucas acabaram tendo sucesso, né? E muitas tiveram certo insucesso. Né? Então, quando você vai para um segmento novo ou para uma praça nova, é preciso conter os ânimos, né? E errar pequeno. Né? Eu acho que esse é um dos segredos do nosso negócio. O negócio de construção civil tem boas margens, normalmente é uma margem de empreendimento, uma boa margem. Mas o que acontece é que os empreendimentos não são tantos, né? Você lança, dependendo do porte da empresa, 2, 4, 6, 8, 12 por ano, 20 por ano, mas não é que nem fazer uma calça jeans que vocês fazem milhares. Então, se você errar 1 ou 2, o dano é grande. Né? Então, o segredo da construção civil é você, quando errar pequeno. Né? Porque quando você erra grande, o dano realmente é muito grande. Então, a nossa expectativa é seguir mais ou menos dentro desse equilíbrio que a gente tem, mas esse segmento em especial, a hora que a gente acertar a mão, ele tem uma estrada, uma possibilidade de um crescimento maior, porque o mercado é muito grande. Maravilha. Eu quero trazer aqui o Alex André, o Juliano, para fazer parte aqui desse nosso papo. Ele que é meu parceiro aqui no BMC Business. Também tem perguntas aqui para você, Alex. Juliano, muito obrigado aqui pelo espaço aqui na BMC News. E para mandar a pergunta, né, com o IPO de vocês, né, vocês colocaram em torno de 620 milhões de reais no caixa da companhia.
Até então, a principal destinação era a compra de terrenos, né, do Land Bank para empreendimentos futuros. Como está isso agora? Vocês já conseguiram aumentar o seu Land Bank de vocês? Há boas oportunidades de terrenos? E como que estão os preços, né? Estão cada vez mais caros? A gente estava lendo até notícias aqui que cada vez está mais acirrado em relação ao banco de terrenos, né? Quando a gente compara aqui o mercado imobiliário. Então, vamos lá. Né? O que aconteceu com os terrenos, né, é muito natural dos terrenos, é o seguinte: os bons terrenos, aqueles em esquinas nobres, em bairros consolidados, né, ele nunca anda para trás, né, ele sempre vai ficando mais caro, são realmente aqueles terrenos que vão ficando cada vez mais raros, né, dentro da cidade, portanto, eles nunca perdem valor. O que acontece numa crise é que aqueles terrenos mais de subúrbio, ou mais ao redor dos bairros mais nobres, eles acabam tendo menos oferta, e esses sim acabam tendo custos, às vezes, um pouco menores. Né? Então, eu diria que, em relação a preço, aquilo que você trabalha no médio alto e alto padrão não teve recuo de preço de terreno, muito pelo contrário, eles saem cada vez mais valorizados. Aqueles para produtos que a gente chama, nós chamamos aqui do mercado mais emergente, que é normalmente aquele 2 e 3 dormitórios de entrada, até 100 metros quadrados, né, empreendimentos de mais de uma torre, com um grande clube de lazer, que normalmente ficam em bairros circundando, né, essas áreas mais valorizadas. Esses sim a gente tem conseguido comprar em valores maiores. Bom, quanto ao uso, né, dos recursos, né? Bom, primeiro é importante se lembrar que quando nós fizemos nosso IPO, a Mel já era uma empresa que tinha um land bank muito grande, né? Um land bank muito grande feito basicamente através de permutas. O nosso mercado aqui no Sul, ele funciona muito através de permutas, principalmente nos terrenos maiores, uma vez que, diferente de São Paulo, onde tem muitas empresas capitalizadas, né, então a busca do terreno e todo mundo capitalizado realmente é mais selvagem, vamos botar assim. Quando você vai para outras praças, normalmente não tem tantos deles capitalizados. Né? Então é muito difícil alguém ter 40, 50 milhões de reais para comprar um terreno e acaba sendo por permuta. E nós conseguimos, então, fazer grandes negócios em permutas, e ter realmente um land bank muito qualificado, muito grande, e nós praticamente conseguimos constituir ele durante a crise, que é o melhor momento para fazer negócio e adquirir as terras, né, porque é um momento que tem, obviamente, muito menos competição. Né. Com o advento do IPO, e a ideia realmente era aproveitar agora que nós vimos essa tendência do nosso mercado aqui crescer, né, e talvez nós contratamos a Brain, que é uma empresa de inteligência imobiliária, e ela quantificou uma possibilidade de crescimento aí no nosso mercado de praticamente aí 50%, sair dos 3 bi para 4 bi e meio nos próximos anos. Né? Nós vimos que nós precisávamos de capital para duas situações. Né? Uma que quando você aumenta o seu VGV, você precisa, né, de capital também para fazer os empreendimentos, para dar largada, então existe um capital que você precisa utilizar para as obras. Um pedaço você deixa com um caixa mínimo, que é importante, vem essas crises como a própria pandemia, que era uma coisa completamente fora do radar, né, a empresa precisa estar preparada, e um outro tanto para comprar terrenos. Então, como eu disse, mas diferente de uma empresa que, digamos assim, ela capta um dinheiro para começar, ela precisa sair desesperadamente comprando terrenos, porque ela precisa lançar, nós não estamos nessa situação, nós temos muito terreno para trabalhar. Então, como é que nós estamos usando esses recursos e qual era a estratégia? Primeiro, as boas oportunidades que aparecem no dinheiro de uma praça, onde você praticamente, na média alta, você tem praticamente 2 empresas hoje de capital aberto, então uma praça que tem muitos poucos players capitalizados, vai surgir boas oportunidades. Além disso, dentro do nosso próprio land bank de terrenos permutados, muito desses terrenos havia famílias proprietárias, né, que num determinado momento elas queriam vender o terreno, como a praça não tinha grandes empresas capitalizadas, não havia quem comprasse os terrenos, elas acabavam indo para permuta. Mas não muitas vezes porque não fosse o desejo das famílias. Algumas, às vezes, desejam permutar, famílias mais capitalizadas, mas outras, efetivamente, porque não havia compradores na praça. Né? E para essas famílias agora, a gente também pode começar, e já começamos a operacionalizar, a comprar terrenos dentro do nosso próprio land bank. Terrenos que eram opções ou terrenos que eram, efetivamente, terrenos permutados. Né? E agora, o que acontece? Não faz sentido, com uma empresa que nem a nossa, que sempre buscou o ROI, ou seja, ter a maior rentabilidade, você pegar o seu land bank e transformar uma permuta, que ela é boa, ela é positiva, no momento que ela não você não tem caixa de dinheiro nenhum, né, indiscriminadamente em compras. O que é a melhor situação? É fazer estas compras à medida que chega próximo do ano do lançamento. Né? Então, quando eu vou ter efetivamente o terreno chegando próximo do lançamento, ali eu faço uma proposta de compra e transformo uma permuta em compra, porque rapidamente ele vai a lançamento, e isso faz com que o meu ROI fique melhor, que é o que nós sempre buscamos ser uma empresa muito rentável. Isso nós já estamos operacionalizando.
Então, o que eu quero dizer com isso? A ideia não é, no primeiro ano, segundo ano, pegar todo o dinheiro e sair comprando terreno. Tá? A ideia é, à medida que a gente vai comprando alguns terrenos durante o ano, transformando alguns permutas em dinheiro, e nós vamos fazendo isso ano a ano. E já conseguimos hoje, acho que não me engano, mais ou menos em torno de 30 milhões de reais para este ano, nós transformamos em terrenos para lançamentos aí dentro do próprio ano. Muito obrigado, Juliano. Débora? Perfeito. Juliano, vocês somaram quase 98 milhões de reais em lançamentos nesse segundo trimestre, né? De acordo com a prévia aí de vocês. Ainda há um processo de recuperação, assim? Tem um ritmo de retomada que está dentro das expectativas de vocês? Vamos lá, né? Nós fizemos um pouquinho menos de 100 milhões de lançamentos esse trimestre. Nós tivemos um primeiro trimestre de bastante lançamentos, né? Então, nós pegamos o semestre, se não me engano, em algo, acho que superior a 600 milhões de lançamento bruto, né? Então, o segundo trimestre foi um pouco menos, o primeiro trimestre realmente foi mais forte, né? Então, nós estamos dentro da trilha de crescimento, né? Nós pegamos o ano passado, nós lançamos durante todo o ano, se não me engano, um pouco menos de 700 milhões de VGV bruto no ano passado. Então, já no primeiro semestre desse ano, já praticamente lançamos o que nós fizemos no ano passado. Então, demonstra que nós fizemos um segundo semestre que normalmente é mais forte que o primeiro, no nosso segmento, a gente tem uma boa chance de fazer um crescimento expressivo em relação ao ano passado, e essa foi a ideia de buscar os recursos do IPO, né? Lógico que nós contávamos com uma recuperação um pouco mais rápida daqui da nossa praça, né? Isso é importante salientar, porque a grande maioria das empresas de capital aberto no nosso setor acabam trabalhando, né, em São Paulo, então o pessoal conhece muito os dados da Praça de São Paulo, né? Mas cada praça no país tem uma dinâmica diferente, né? E aqui no nosso mercado não houve ainda uma recuperação. Diferente de São Paulo, em 19, 20, já foram anos muito aquecidos no mercado. O nosso mercado aqui no Sul ainda não aqueceu, né? Então, nós estamos aguardando, né, esperando, né, uma vez que o mercado de São Paulo ainda continua aquecido, e como eu disse, as situações macroeconômicas são iguais, né, para a taxa de juros e outras condições em termos de Brasil, que o nosso mercado vem agora no segundo semestre a melhorar um pouco em termos de lançamentos, em termos de venda. Então, isso vai ser bem importante, mas mesmo assim, mesmo com o mercado que ainda está um pouco mais arredio, um pouco mais adverso, ele teve, como eu disse, após o lockdown, né, de março do ano passado, um abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, muito bons, né? Então se mostrava que ali estava tendo uma recuperação do mercado, mas infelizmente, mais ou menos na virada do ano, esse humor mudou um pouco, né? Em vista um pouco do segundo lockdown, que foi realmente mais, como eu disse, mais pesado, e também nós estamos sofrendo um pouco com os aumentos dos insumos, né, o que faz com que os preços dos imóveis subam um pouco, e é necessário um certo tempo para as coisas se acomodarem, né? Como eu disse, São Paulo é uma praça que é muito dinâmica, então mais rapidamente ela infla ou desinfla, né? Enquanto as demais capitais do Brasil precisam de um tempo para se absorver preços novos, né, para que as pessoas se acostumem a valores novos no nosso mercado, que são necessários para o custo dos insumos estar subindo. Uhum. E a gente vai também falar sobre isso daqui a pouquinho, eu quero entrar mais nesse assunto dos insumos daqui a pouco contigo, Juliano, mas a Melnick está concentrada no sul do país, né? Vocês pensam em expandir para outras regiões do país? Isso está dentro dos planos, digamos, sei lá, médio e longo prazo, talvez? Assim, como é que nós vemos? Primeiro é importante lembrar, a Melnick tem um acordo, né, com a Iven, né, nós somos os chamados de empresas irmãs hoje, né, e para organizar, né, essa separação que nós tivemos para cada uma como uma empresa independente, como nós estamos agora, nós fizemos um acordo de não competição, né, para a gente mais se organizar. Então, hoje, ficou, digamos assim, do âmbito da Melnick trabalhar mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quer dizer que nós precisamos ir a essas praças, mas digamos que ficou as praças onde nós podemos optar por trabalhar. Qual é a nossa visão? A Melnick vem crescendo, mesmo antes do IPO, na empresa com a Iven, e nós sempre vai crescer, a gente sempre teve esse problema, né, de crescimento geográfico, que vamos para outras praças, ou um crescimento por segmentação, né? Só para lembrar que a Melnick, né, antes da parceria com a Iven, era uma empresa que trabalhava muito o altíssimo padrão, né, apartamentos de 5, 6, 7 milhões na cidade de Porto Alegre. Então, quando ela começou a crescer aqui, ela começou a crescer com o que a gente chama por competências e adjacências, né?
Por mais que o mercado naquela época, em 2008, queria que as empresas fossem fazer, na época, o Minha Casa Minha Vida, né, era um nonsense com uma empresa que trabalhava apartamentos de 7 milhões, que ele começava a fazer apartamentos lá do outro lado, né, de muito baixa renda. Então, fazia sentido para nós, em vez de fazer apenas o alto padrão, fazer médio-alto. Depois que a gente aprendeu a fazer médio-alto, vamos fazer o médio, depois o emergente, e assim nós fomos crescendo, né, e hoje, né, como ano passado, nós estávamos tão perto, né, de fazer apartamentos daí na faixa de 200 mil, que é o Casa Verde e Amarela, que nós fizemos, então, a Open. Né, mas a gente nunca pensou em sair lá do alto padrão para fazer apartamentos muito econômicos, em culturas muito diferentes, nós temos que ir passo a passo e aprendendo. Então, dentro da nossa história, a gente sempre preferiu diversificar o portfólio na praça que nós conhecemos do que buscar voos fora. Né? Então, com isso, depois acabou entrando lá a parceria com a Arcadia e a urbanizadora, né? E mais recentemente a outra. Então, o que nós enxergamos? Né? Apesar disso, nós há mais de 10 anos vamos praticamente aí todo semestre a Santa Catarina, Paraná, Curitiba, olhar o mercado, entender os players, porque são mercados bons e próximos de onde nós atuamos. Então, nós temos o seguinte cenário, né? Se o nosso mercado começar a ter essa recuperação, né, que São Paulo já teve, e voltar a números pré-crise, né, então sair hoje de mais ou menos 3 bilhões de lançamento para 4,5, e nós conseguimos manter o nosso share que nós temos hoje no mercado de 3 bilhões, manter o mesmo share no mercado de 4,5, a gente talvez consiga ter o crescimento que nós precisamos através dos recursos, para aplicar os recursos que nós conquistamos. Então, é uma possibilidade. É lógico que se o mercado não crescer, não responder a esta altura, nós temos que começar a buscar alternativas. Né? E nós temos, né, várias alternativas, isso foi um case muito interessante dentro da Melnick, que ela não é uma empresa de uma bala só. Né? Nós tínhamos alternativas de crescimento. Uma delas era o crescimento normal do nosso mercado esperado, mas nós tínhamos, como eu falei um pouquinho antes, Débora, na questão da divisão Minha Casa Minha Vida, quer dizer, se nós aprender a acertar a mão nesse segmento, nós temos um amplo potencial de crescimento, uma vez que nós já temos hoje área operacional em várias cidades do interior do estado, porque nós temos a divisão de urbanizadora lá, significa que a gente tem um escritório de obras, significa que a gente tem equipe comercial, então a gente poderia usar essa plataforma para começar a construir nessas cidades, da qual o mercado do Casa Verde e Amarela é muito forte, né? Assim como a própria região da Grande Porto Alegre. Né? Então, ela é também um vetor de crescimento. Né? E se nós tivermos restrições em termos de tamanho de mercado, ou seja, nos faltar mercado, é importante lembrar que a Melnick hoje, na região metropolitana de Porto Alegre, tem um share de mais ou menos 25% do mercado. Eu vou te dizer que, obviamente, a gente não conhece todas as cidades do Brasil, mas talvez seja das capitais a empresa que tem o maior share dentro da capital. Então, temos uma marca muito importante, muito forte. A última pesquisa realizada aqui do Marcas Quem Decide nos dá a nossa preferência e lembrança da nossa empresa em relação aos concorrentes. Ela é 3 vezes maior que o segundo colocado. Então, é muito bom, né, poder aproveitar essa marca que a empresa tem, essa presença geográfica que a empresa tem, para escoar esse canal de Minha Casa, de Casa Verde e Amarela. Né? Então, é um potencial muito bom. Mas se por acaso a gente tiver problemas com esse tamanho do mercado, certamente o Paraná, o Santa Catarina demonstram oportunidades que a gente pode ter, que a gente acompanha, que a gente olha as empresas, né? E principalmente, como eu digo, não é terrenos, é empresa. Né? O nosso negócio ele é feito de pessoas. Né? Ele, fundamentalmente, o que difere uma incorporadora de outra são as pessoas. Uma vez que você pega um negócio como a Coca-Cola, alguém lá descobriu a fórmula da Coca-Cola, e com essa fórmula tu pode, vendendo e produzindo mais e vendendo teu refrigerante. Uma incorporadora, ninguém descobriu a fórmula da Coca-Cola. Né? A gente pega financiamento dos mesmos bancos, a gente trabalha basicamente na mesma praça com os mesmos fornecedores, as mesmas empresas de material, de mão de obra. Então, o que realmente muda, né, de uma empresa para outra são as pessoas. As pessoas que fazem uma empresa têm um comportamento diferente de outra. Né? Então, toda vez que a gente vai olhar um novo local, é muito mais importante, né, encontrar as pessoas, um parceiro certo, do que, às vezes, o negócio certo. E boas pessoas vão fazer boas empresas, bons negócios, bons terrenos, boas vendas. Então, a gente está sempre de olho, a gente está sempre, como eu disse, todo semestre olhando essas praças, mas hoje não existe realmente uma diretriz de ir a Santa Catarina ou ir ao estado do Paraná. O que existe é a gente aproveitar as melhores oportunidades para tentar rentabilizar o nosso capital. Foi uma coisa que a gente conseguiu fazer aí na última década,
A Melnick tem um ROI aí na década de 2010, 2020, médio, em torno de 20%, se não me engano, mesmo com a crise que a gente viveu, que a gente sabe que mais da metade dessa década foi de uma crise, praticamente metade da década, né, uma crise importante, muitas empresas trabalharam aí no vermelho, e a Melnick sempre trabalhou no positivo, né, sempre teve um número médio muito bom, e é assim que a gente vai continuar trabalhando. Bom, vamos agora falar um pouquinho mais sobre essa questão dos insumos, né? Como você já tinha falado aqui um pouquinho antes, não dá para a gente deixar de falar desse aumento do aço, né? Que tem afetado bastante aí o setor, né? Como que vocês estão analisando isso? Na verdade, como que vocês estão fazendo, né? Para poder driblar esse aumento aí das matérias-primas? Bom, essa é uma coisa que certamente é o tiro-sono, né, no momento, né, são esses aumentos não só do aço, mas realmente muitas matérias-primas acabaram subindo em valores excessivos, né, ou seja, muito além da inflação que nós temos hoje no país, aumentos realmente muito relevantes. Né. Como é que nós estamos trabalhando? Dividimos assim, dois campos de atuação diferentes. Né. O primeiro campo, que é importante pelos materiais, é lembrar que a Melnick hoje, como eu disse, praticamente só tem 2 empresas, né, de capital aberto aqui no nosso estado. Então, são poucas empresas capitalizadas, o que ajuda o poder econômico a trabalhar e tentar garantir preços e garantir recebimento. Né? Muitas vezes, quando existe esse desabastecimento, às vezes é mais importante você conseguir o material mesmo que caro, porque às vezes você não consegue o material e a obra parar, e que é muito mais caro ainda. Então, nós fizemos uma série de compras, né, de valores expressivos há alguns meses atrás, para tentar garantir valores. Né. Outra situação importante, como eu disse, como nós temos um share de 24% aqui na região metropolitana, nós somos uma empresa muito relevante para os fornecedores, tanto de material como mão de obra. Né. Você pega uma empresa líder, uma empresa relevante em São Paulo, normalmente ela não tem 5% do mercado. Então, se você perde essa empresa como um comprador de insumos, você acerta com uma outra e você recupera. Quem perde a Melnick aqui como comprador de insumos ou mão de obra, é muito difícil você conseguir recuperar, né, porque você precisa praticamente vender para diversas empresas para conseguir recuperar o share da Melnick. Então, um ponto foi realmente essas compras antecipadas e tentar fazer negócios de manutenção do preço. Outro ponto relevante foi na mão de obra. Né? Como eu disse, o mercado de São Paulo já está realmente muito quente, desde 2019 uma recuperação, mas aqui ainda não. Então a gente não tem ainda essa pressão de mão de obra no nível que São Paulo também já teve de reposicionamento de preços. Né? E aqui a gente fica ainda mais forte na hora da negociação, uma vez que uma fábrica ela vende para o Brasil inteiro. Né? Então, mesmo que o share da Melnick seja grande aqui, em termos de Brasil, o mercado é muito fragmentado, é um share muito pequenininho. Mas dentro da praça nós somos relevantes, né? E a mão de obra ela trabalha na praça. Então, também nos ajuda a controlar um pouco mais de custos. E, por fim, nós somos talvez uma das primeiras empresas, se não foi a primeira dentro do nosso segmento, a anotar esse aumento de preço e já reajustar nossos orçamentos, né, impactar isso nos nossos números. Então, hoje a gente não está esperando nenhuma situação anormal dos nossos custos que venham desses aumentos aí de material mão de obra que pode vir. Então, esse é um assunto aqui que nós estamos atentos, mas hoje é um assunto muito bem controlado dentro da empresa e a gente não espera realmente ter problemas nesse assunto. Maravilha. Bom, eu quero chamar o Alex André aqui de volta, ele tem mais perguntas aqui para você, Juliano. Alex. Juliano, ainda falando sobre esse aumento de matéria-prima, há um espaço também para repasse, né, de preço para o consumidor, né, para manter a margem. Né? Você acha que isso pode acontecer no caso da Melnick? Assim, Alex, a gente tem conseguido repassar, né, talvez desde o ano passado, esses valores ao consumidor, mas as coisas estão chegando no limite. Né? Realmente, o INCC subindo 1%, 2% todo mês, você faz isso em um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas chega um momento em que realmente torna a situação mais complicada. Então, pelo menos na praça que nós atuamos aqui no Sul, a gente enxerga que chegou no limite do repassar ao consumidor. Né? A partir de agora, você consegue controlar melhor esses custos e consegue ter mais eficiência dentro da sua engenharia para conseguir compensar isso, né? Porque chegou no limite do bolso do consumidor. Né? O que pode mudar isso, como eu disse, que como nós ainda estamos numa praça com o mercado ainda reprimido, se o mercado começar a acelerar mais, como já vem acontecendo em São Paulo, aí começa a surgir novos espaços. Né?
Então, mas hoje é uma preocupação que a gente tem, a gente está voltando muito, né, dentro dos canteiros de obra, tentando otimizar certos processos, né? As pessoas às vezes não se dão conta, mas se você tira um mês de uma obra, faz uma obra um mês mais rápido, esses valores são extremamente expressivos, né, e podem compensar muito esses aumentos de material e, eventualmente, mão de obra, né? Então, também existe um trabalho dentro de casa para tentar ajustar e ser mais eficiente. Sempre que a coisa aperta, a gente vai buscando soluções, né, que às vezes a gente não encontrava. Então, esses desafios também vão nos trazendo um olhar para dentro, né, do umbigo, buscar oportunidades que a gente tem, e às vezes a gente tem conseguido encontrar essas oportunidades para fazer essas compensações. Mas sim, hoje eu acredito que o mercado chegou no limite de repasse desses custos ao consumidor. Muito bem esclarecido. Muito obrigado, Juliano. Débora? Obrigada, Alex. Juliano, a gente tem visto o Banco Central aumentar a taxa básica de juros, né, que agora já está em 4,25 ponto percentual e deve sofrer novos reajustes em breve. Como que vocês enxergam esse aumento da taxa de juros e como que isso afeta a busca por empreendimentos da Melnick? Perfeito. A taxa de juros é sempre muito sensível no nosso mercado, né? Nosso produto é um bem de valor agregado alto, que normalmente é financiado em muitos meses, e, portanto, esses juros fazem uma diferença muito grande na parcela do consumidor, né? Porém, nós estamos ainda, né, com uma taxa de juros para o mercado, nosso mercado de construção civil, ainda bem atrativas, né, muito melhores do que na época, né, como eu digo, do anterior do nosso mercado, lá de 2008 a 2013, onde a taxa estava em 12%. Então, é lógico que a gente nunca imaginou que a taxa ia estacionar nesses 2%, 3%, né? Ela certamente ela ia se reposicionar em algum momento, mas eu acredito que esse reposicionamento do aumento da taxa ainda não mexeu nas taxas de financiamento bancário, né? Eu acho que se essa taxa de juros ela seguir crescendo um pouquinho mais, mas estacionar nessa faixa de 6%, ela ainda vai manter o nosso mercado, né, em torno de 6, 6,5%, muito saudável, né, e com taxas muito melhores do que épocas de crescimento que nós tivemos no passado. Então, eu diria que a gente tem que estar com um olho nisso, mas, por enquanto, também a gente não enxerga, né, um aumento muito maior do que chegar em algum momento nesses 6,5%. Então, eu acho que, por enquanto, ele ainda não afetou, os juros continuam muito parecidos, né, dentro do nosso setor, e se ela realmente se estacionar nessa crença aí de 6,5%, eu acho que ela vai se alterar pouco, né? Se ela realmente começar a subir muito além disso, aí certamente ele afeta, porque aí os valores das parcelas acabam subindo, e isso acaba sendo realmente mais impactante aí não só para a Melnick, como todas as empresas do setor. Perfeito. A preocupação com questão que envolve, né, o meio ambiente, sustentabilidade, conscientização ambiental, de modo geral, né, vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. E aí, eu queria saber como que a Melnick está, como que está a agenda de vocês nessa questão ESG, como reduzir ainda mais, por exemplo, o impacto ambiental da construção civil? Eu acho que é um tema muito bom, né? Acho que as empresas têm, né? Eu acho que é um tema que ele, por um lado, ele é um pouco mais novo, por outro, na verdade, só está agregando práticas, né, que as empresas já vinham fazendo, que agora estão se consolidando nessa ciclo, né, do ESG. Mas, primeiro, eu acho o seguinte, né, as empresas que acreditam nisso, normalmente elas têm propósitos mais elevados. Esses propósitos mais elevados, eu acredito que vão nos levar a resultados mais elevados também, né? Então, eu acho que é uma coisa bem importante, ele está, digamos assim, no nosso sangue há um certo tempo, né? Primeiro, com as ações de responsabilidade social, né, para ter uma ideia, a Melnick hoje é a maior adotante de praças e parques da cidade de Porto Alegre. Nós temos praticamente 10 praças e parques adotados. Eu brinco que a gente não tem o litoral aqui em Porto Alegre, então a Praia do Gaúcho são as praças, né? Nos finais de semana as praças lotam aqui, o pessoal vai tomar seu chimarrão, normalmente, aqui na cidade de Porto Alegre. Então, é muito utilizado na nossa cidade as praças, né, são milhares de pessoas que vão lá, e nós puxamos para nós esse papel, né, que a gente trabalha tanto com a cidade, também teria esse dever de melhorar alguma coisa. Criamos um movimento em Porto Alegre chamado I Love Boa, e esse movimento ele veio com a ideia de que quem ama cuida, né? Então isso vale para os nossos familiares e vale para a cidade da gente também. Então todo mundo reclama daquele buraco da calçada em frente à sua rua e liga para a prefeitura para vir arrumar, mas ninguém às vezes vai lá não é obrigação, né? Mas também tu poderia ir lá e ajudar e fazer um pouquinho pela cidade também.
Então, nós encontramos nas praças, onde muitos gaúchos vão no final de semana, um lugar em que a gente possa cuidar, né? Também tem o lado ambiental, né? Porque são as praças que são o pulmão verde da nossa cidade. Nós elencamos e trabalhamos o cuidado dessas praças, né? Isso não é uma contrapartida para a cidade das obras, realmente é um incentivo nosso. Então, esse, entre outras ações, mas essa é a principal da Lavoa, e que nós estamos recuperando ciclovias, estamos recuperando calçadões da cidade, uma série de coisas, convidando também os porto-alegrenses para cada um ajudar e cuidar um pouquinho da cidade, né? Então, como eu disse, são propósitos nobres, elevados, que eu acho que isso reflete também na imagem da empresa e vão refletir certamente nos resultados, né? O lado ambiental, além dessa ação ter seu lado ambiental, também são nas obras, né? E as obras, eu acho que a construção civil evoluiu bastante, né, nos últimos 20 anos. Eu acho que a construção civil, todo mundo diz que, né, se você voltasse 100 anos atrás, as pessoas ainda tinham tijolo como antigamente, e é parcialmente verdade, mas também ela se modernizou e começou a trabalhar com certas tecnologias muito melhores, né? Essas tecnologias, além de melhores, elas são mais verdes, né? Então, você já não é mais difícil encontrar empresas que usam escoras de eucalipto trocando por escoras metálicas, os prédios, né? Mesmo aqueles que não são certificados, nós estamos fazendo alguns prédios certificados, certificação Aqua, né? São prédios comerciais, e, portanto, tem esta certificação, mas mesmo aqueles que não têm, eu diria que provavelmente 70% ou 80% que um prédio certificado tem, nós aplicamos nas nossas obras o cuidado racional de água, de resíduos, então de energia. Então, realmente, isso veio avançando, né, na construção civil, por mais que você olhe que ainda hoje é empigar tijolo em certos casos, outros não são, né, mas muito se mudou e muita gente vem conquistando, industrializando muito o processo, e tendo esse cuidado para industrializar de uma maneira cada vez mais verde, né? Não olhando apenas os nossos empreendimentos, mas também a nossa cadeia de fornecedores, né? E, por fim, a governança, esse talvez seja a parte mais fácil para nós de falar do ESG, porque, por ser uma empresa, né, que abriu capital, a gente já tem realmente essas práticas de governança muito bem estabelecidas, no comitê de sustentabilidade, de código de ética, de comitê de partes relacionadas. Então, são uma série de itens de governança que a empresa possui, né, e que vai trabalhando. E isso foi uma coisa muito mais fácil para nós. Nós somos uma empresa que abrimos capital recentemente, mas desde 2008, sendo sócios da Ivem, nós já praticamente todas as práticas de governança que a Ivem utilizava, né, nós acabávamos utilizando aqui também, né? Então, quando foi a nossa vez de fazer um IPO, não foi uma empresa familiar que teve que rapidamente se adequar com essas práticas novas de governança. Foi uma empresa que praticamente 80% dessas práticas já eram praticadas há mais de uma década e que ela vem agora simplesmente a trazer algumas coisas que ele não fazia, né? Então, a empresa também hoje é muito madura nessas práticas de governança. Então, eu acredito que é uma sigla que veio para ficar, concentra esses três caminhos que muitas empresas acabam buscando para trabalhar, e a gente realmente acredita que nos leva a propósitos maiores, e propósitos maiores nos levam a resultados maiores, né? E assim a gente vai trabalhando esse tema aí tão importante como o ESG. Com certeza. Bom, em termos de mercado e competitividade, quais os diferenciais da companhia, na tua opinião? Assim, Débora, nós temos uma situação bem interessante, né? Como eu disse, primeiro, nós temos 50 anos de história, então não é uma empresa novata, nós não somos uma startup, né, que teve uma ideia que rapidamente está crescendo a passos largos, né? Então é uma empresa que tem muito, unifica, né, muita experiência, muita tradição, uma marca muito forte, né, aqui no nossa praça, como eu disse, um share de mercado, né? O ano anterior, se não me engano, como eu disse, foi em torno de 24% no share na grande Porto Alegre, em termos de lançamentos. Se pegar apenas a cidade de Porto Alegre, foi 42%, como tu imagina o peso que a nossa marca tem aqui na região. Então, isso é muito bom, não só para venda, mas para atração de talentos, né? Uma marca líder é aquela marca que normalmente os novos talentos querem trabalhar. Aí, como eu disse, nosso negócio é feito de gente, isso é um diferencial muito, muito importante. Outro diferencial muito importante que nós temos foi a capitalização do IPO, né? Como eu disse, diferente de São Paulo, onde existem muitas incorporadoras capitalizadas, aqui no mercado de alta renda, média alta e alta renda, praticamente duas. Então, o bom uso dessa situação, eu sempre disse, né? Eu sempre digo, uma empresa capitalizada, ela é um diferencial no mercado onde as outras não são.
Né? O mercado onde todas as outras empresas são capitalizadas, ela não traz uma diferenciação, ela traz o contrário, ela traz uma hipercompetição. Né? Todo mundo com recursos, todo mundo compete muito. Mas, então, nesse caso, usar essa ferramenta, poder comprar eventualmente terrenos maiores, para qual outras empresas não conseguem fazer, ter resultados melhores em compras, né? Poder antecipar compras para garantir recebimento ou garantir valores, é uma situação importante que nós temos. Então, acho que a capitalização também é um tema importante. E eu acho que o outro também é o nosso propósito. Né? Nós temos um propósito de fazer produtos fantásticos, produtos que transformem o jeito de trabalhar e morar das pessoas. Né? Então, a gente acredita muito que o imóvel vai mudar daqui para frente. Né? Não só pela pandemia, mas nós enxergamos o seguinte: o imóvel sempre foi um lugar seguro, né? A casa da gente, aquele ninho seguro que a gente teve. E a casa do futuro ela tem que ser muito mais do que isso. A casa do futuro ela tem que resolver os nossos problemas. Né? Se você tem um pet, a casa precisa cuidar do pet. Se você não está em casa, a sua casa tem que receber as suas encomendas. Né? Se você está em casa e tem filhos, ela precisa resolver as amizades do esporte e a convivência dos seus filhos. Então, o imóvel está se transformando. Né? Nós temos esse propósito de fazer esses imóveis, entender essas tendências e tentar aplicar isso nos nossos imóveis para que eles realmente sejam diferentes e eles modifiquem a sua vida. Né? Você tem que entrar no imóvel da Mel e depois de um tempo morando lá, dizer o seguinte: a minha vida mudou, ela está diferente. Nós oportunizamos situações diferentes, né? Com serviços, com o imóvel ele está muito concentrado no produto. Né? Mas a gente tem que lembrar que existem serviços também que a gente pode agregar ao imóvel, que não adianta você terceirizar para o condomínio, você tem que estar lá orientando o condomínio para que a gente possa ter essa experiência diferente. Então, acho que esse propósito mais elevado, um propósito realmente de transformar o jeito de morar e de viver das pessoas, vai ser um diferencial à medida que a gente começar a aplicar isso nos nossos imóveis. Perfeito. Bom, falando agora de expectativa para os próximos trimestres, eu sei que vocês não podem dar guidance, mas falando de retomada mesmo, de mercado, falando de como que vocês estão vendo aí, a gente sabe que tem essa questão dessa variante Delta, né, que já tem preocupado economias aí e de vários outros países, né, como que estão as expectativas de vocês em relação a essa retomada de ritmo, até de vendas e tudo mais, para os próximos trimestres? Nós olhamos de forma assim, positiva, porque, de novo, né, a gente acha que no momento em que nós estamos chegando em uma vacinação aqui em Porto Alegre já bem importante, né, nós abaixamos as pessoas com mais de 40 anos, já estão todas vacinadas, pelo menos de primeira dose, aos poucos a cidade vai voltando ao seu dinamismo, né, e a gente acha que depois de tanto tempo confinado, vai haver sim uma certa explosão, né, em relação à retomada de consumo de vários bens, inclusive do imóvel, né, porque também o imóvel, que a pandemia também mudou nossos hábitos. Né? As pessoas hoje não se deram conta, mas algumas também já se deram conta, precisam muitas vezes de um imóvel diferente que se tinha no passado. Né? Então, a quantidade de entregas, né, que a gente tem, muitos prédios não estão preparados para isso. Né? Você vai num empreendimento de 400, 500 unidades, você precisa receber supermercados de 400, 500 apartamentos, os prédios não foram desenhados para isso. Você precisa trabalhar em casa, e eventualmente você não tem no seu apartamento uma peça extra para isso, ou eventualmente no condomínio um coworking. Né? Muitas pessoas, no caso de Porto Alegre, ainda que nós temos uma temperatura aqui de inverno mais frio, então temos muitas unidades que não têm sacada, que é utilizado não durante todo o ano, né, mas poucos meses do ano, mas hoje as pessoas veem a importância de se ter uma área aberta, né, para respirar um ar. Então as pessoas estão procurando se mexer e se mover para situações novas. Né? Você tem pessoas que estão trabalhando mais em home office, que podem ter um apartamento maior, um pouco mais longe, que não vai tanto ao trabalho. Então, essas mudanças na vida das pessoas estão fomentando novos produtos, e esses novos produtos vão ter pessoas que vão buscar essa transformação do seu imóvel. Então, acreditamos que o mercado, que a taxa de juros, ela continua atrativa para o nosso mercado. Nós olhamos sempre para o mercado de São Paulo, é um mercado, como eu disse, que sempre responde um pouco antes, então ele nos dá esse preview um pouco do mercado, continuando no mercado ainda aquecido, né? Então nós olhamos com bons olhos os próximos trimestres, né? E principalmente o próximo ano também. Perfeito. Bom, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Juliana. Eu quero que vocês contem sempre também, que a Melnick conte sempre aqui com o BMC Business, para poder ter esse contato direto aí com os telespectadores, com os investidores, né, que é o nosso público realmente. A gente acredita que essa ponte é importante para que as pessoas conheçam cada vez mais, né, das empresas que estão investindo.
O BMC Business nasce com esse propósito, estamos aqui para isso. Então, qualquer novidade, é só vir aqui para poder contar para a gente, que a gente vai receber vocês com muito prazer. Muito obrigada, então, obrigado por ter aceito o nosso convite. Até uma próxima, Juliano. Débora, Alex, obrigado pela oportunidade. Para nós também é bem importante. Nós somos novatos aqui como empresa de capital aberto, então é muito bom ter esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho mais. Ainda somos uma empresa fora do eixo, né? Rio-São Paulo, onde a maioria das empresas de capital aberto se encontram, então ainda mais fora do mundo. Então, sempre uma oportunidade de poder falar de um pouquinho do nosso case, um pouquinho da nossa empresa, é sempre muito bom. Né? Então, obrigado pela oportunidade. Nós também aqui estamos sempre abertos a novos convites. Obrigado e boa tarde para vocês. Uma ótima tarde, até uma próxima então. Bom, esse foi o Juliano Melnick, que é diretor e presidente da Melnick. Eu espero que vocês tenham gostado aí do papo sobre a companhia, mas a gente vai continuar falando aqui ainda sobre o setor de construção e também de incorporação, agora com o Renan Manda, que está aqui, que é analista de Real Estate da XP Investimentos, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Renan. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês pelo evento. Foi um prazer. Maravilha. Renan, olha só, a Melnick divulgou já aí a prévia operacional, né, e as vendas líquidas da companhia recuaram um pouco, 42,6% nesse segundo tri, né? Isso já estava dentro do previsto? Além da pandemia, o que você acredita que pode ter refletido aí nesse recuo de vendas? Na verdade, esse recuo de vendas foi mais por uma questão da base de comparação, né? No primeiro trimestre, a companhia teve um volume bem relevante de lançamentos, né? E isso acaba trazendo bastante vendas logo no início do projeto, como você tem todo o evento de marketear, né, toda a parte comercial dele, então geralmente lançamentos acabam turbinando ali temporariamente as vendas ali naquele período, e aí nesse trimestre a gente teve um período no finalzinho do primeiro tri, comecinho do segundo, fechamento da economia de novo, né, por questão da pandemia e tal, e a abertura foi ocorrendo gradualmente, então também até para não, de certo modo, não prejudicar a performance de venda desses projetos que possam ser lançados ao longo do ano, né? Então a companhia pode dosar isso aí e eventualmente esperar um pouquinho para um momento que a economia já está com uma inércia um pouco maior, já está rodando, para lançar um projeto e ter esse arranque de vendas aí um pouco mais robusto. Uhum. Bom, falando agora um pouquinho sobre juros, né? Os juros, eles subiram, mas eles ainda estão estruturalmente baixos. E olhando para um cenário geral, nenhuma das construtoras que chegou à Bolsa do ano passado tem tido esse bom desempenho. E olha que o cenário até não mudou muito, né, de lá para cá. O que você acha que pode estar impactando uma decolada realmente do setor? Porque os resultados corporativos até comprovam o bom momento dessas empresas, né? Exatamente. Eu acho que o ponto aqui, mais do lado de bolsa, né, de preço das ações, eu acho que tem um efeito mais macro aqui que impacta, que é a questão, a temática, né? Então, assim, hoje a gente olha o segmento aqui de incorporação, ele é um segmento doméstico, cíclico, né, depende muito de confiança, de renda, e nesse momento, principalmente a gente saindo desse período de pandemia, né, quando a gente pensa na cabeça dos gestores, né, de quem está fazendo esse tipo de investimento, os grandes fundos, né, hoje a cabeça deles está mais para um lado conservador, tentando evitar exposições que tenham muito possível impacto mais relevante da pandemia, né, então, eventualmente, segmentos que você depende muito de fluxo de pessoas, depende muito do trânsito das pessoas, né, então, e isso, de certo modo, é o que puxa um pouco da dinâmica de incorporação, né, das pessoas irem lá visitar o stand, visitar o decorado, para saber, a pessoa quer saber, quer ver como é que é o apartamento, onde é que ela vai morar, ela não compra simplesmente online, remoto, né, então, assim, isso, geralmente, as pessoas querem ainda lá ver, e, enfim, ter essa experiência, então, por causa disso, acaba tendo esse comportamento um pouco mais cíclico aqui, né? E aí, nesse período um pouco mais desafiador da pandemia, muitos gestores podem optar por segmentos que foram menos afetados, né? Ou que eventualmente possam até se beneficiar desse período em que todo mundo ficou isolado e tal. No momento, essa temática não tem um grande apelo, né? Eu acho que na hora que a cabeça, né, do macro começar a voltar para o mercado doméstico, quando a gente vê que a pandemia já está controlada, que
o varejo vai começar a decolar, que as pessoas vão poder circular livremente e tal, e aí começar a tentar ter essa exposição para a reabertura da economia, eu acho que esse é o momento, né, o gatilho aqui que eventualmente façam as ações aqui do setor performar, porque como você falou, os resultados das companhias, tanto do lado operacional, de vendas, de lançamentos, quanto do financeiro, né, as empresas hoje elas têm um desempenho que continua melhorando, né, o impacto que a gente viu que se esperava no ano passado acabou não vindo, e mesmo com pandemia as empresas continuam vendendo bem, lançando bem, né? Então eu acho que o dever de casa do lado das empresas vem sendo feito, mas é uma questão de tempo aqui, né, até essa temática entrar mais aqui em foco, né, do lado dos gestores, e aí seria meio que o catalisador aqui para os papéis andarem, né? Uhum. Bom, independente do receio do mercado, assim, em relação ao setor, você tem estado otimista com o segmento de construção para esse segundo trimestre? Para esse segundo trimestre, sim. Só para ter um pouco do contexto, né? Assim, a gente acabou de sair de um período de restrição de pandemia, né? Então, não vai ser uma performance tão forte quanto foi níveis pré-pandemia, 2019 e tal, mas dado esse contexto que a gente está vivendo hoje, as vendas estão indo muito bem. Então, tanto quando a gente olha, não só das empresas listadas, mas os números do setor como um todo, né? Então, quando a gente olha a originação de crédito imobiliário, o volume de vendas dessas associações, de entidades que fazem esse tipo de levantamento, os números ainda estão bem saudáveis, né? Talvez não sejam os números tão robustos como a gente já viu no passado, mas são números ainda muito bons, mesmo nesse cenário. Então, assim, imagino que à medida que a gente vai caminhando até o final, a vacinação vai progredindo, né, as pessoas vão voltando a circular, a economia essas restrições vão se afrouxando, né, a tendência é que essa performance seja ainda mais forte aí ao longo do 2021. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação aí, Renan. Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Espero você aqui nas próximas vezes para a gente falar um pouco mais sobre as companhias aí que estão listadas na Bolsa. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado. Bom, e essa foi a participação do Renan Manda, que é analista de real estate aqui da XP Investimentos, ajudando a gente, claro, a levar para você informação que gera valor aos seus investimentos. Bom, agora vamos falar de PetroRio e sobre um projeto desenvolvido pela companhia, o projeto Fênix. Roda o VT. Esse projeto é um divisor de águas para a companhia. É muito emblemático de uma empresa independente tomar a decisão de retirar um FPSO que está em produção e reconectar a produção de um campo em outra unidade de produção. Então, isso não é trivial, não é simples. Esse projeto foi desenvolvido muito rápido. O desafio era 24 meses, isso não dá, tem que ser em 12. Entregar um projeto como esse, num tempo recorde, numa empresa independente, no Brasil, com Covid... É sair da zona de conforto. Eleva o nosso nível de responsabilidade técnica, mas também eleva o nível do nosso desafio. Partindo para esse tipo de atividade, é muito emblemático para a indústria brasileira. E a gente está preparado para isso. Com o projeto Fênix, a empresa teve que mudar um pouco o seu viés. Esse projeto ele é importante porque ele mostra o quão audaciosos nós somos. É um baita de um desafio, né, Alex? Vamos lá, vamos entender agora o que exatamente é esse projeto. Alex aqui vai falar mais, contar um pouco pra gente, né? O que muda, na verdade, na PetroRio com esse projeto agora, o Alex? Bom, Débora, eu acho que esse projeto, né, mais conhecido com o nome técnico, né, chamado de tieback, né? Tieback é uma ligação entre polvo, né, e tubarão-martelo. O que muda de fato, Débora, é que realmente a companhia ela fica cada vez mais sinérgica, né? Ou seja, ela conectando esses dois campos, né, ela consegue diminuir custo, né? Ou seja, cada vez mais ela fica mais eficiente, consegue também diluir, né, o seu custo de produção, que é o lifting cost, e ao mesmo tempo ela consegue também, né, gerar mais caixa. Ou seja, com toda essa fórmula, né, ou seja, realmente é um desafio muito grande que a companhia vem fazendo, ou seja, não é um projeto que a companhia vem fazendo no curto prazo, ou seja, esse vídeo acho que demonstrou muito o desafio, né, o tamanho do desafio que a companhia vem fazendo. E agora, a próxima etapa, né, é o campo de Arru, né, ou seja, é um campo já
de águas profundas, que inclusive até saiu um fato relevante da companhia, que contratou, né, sondas para já começar os trabalhos, né, também nesse campo. Também falando sobre esse tieback, né, sobre o projeto Fênix, né, essa notícia foi muito recente, né, saiu ontem essa notícia, esse fato relevante. Então o mercado já começa a incorporar, né, principalmente as novas notícias que foram apresentadas, também lembrando, né, que hoje foi um dia atípico também para as ações, não só de PetroRio, mas todo o setor, lembrando que também, né, o preço do petróleo também impacta no papel, né, de forma ali que consegue fazer um preço. Mas falando do ativo em si, a gente tem uma apresentação, Débora, que a gente também colocou aqui, para falar rapidamente dos destaques do primeiro trimestre e também, ao mesmo tempo, falando além do tieback, né, ou seja, o que a companhia pode, enfim, desenvolver nos próximos trimestres ao longo do ano de 2021. Tá? Então, aqui a gente tem os destaques do período, né? A gente tem um EBITDA, né, ajustado de 428 milhões de reais, né, no trimestre, um aumento de mais de 12 vezes em comparação com o primeiro trimestre de 2020, ou seja, o tamanho da geração de caixa é absurdo, né, para a companhia. Ela emitiu um follow-on, né, de 370 milhões, né, de dólares, um pouco mais de 2 bilhões de reais, um pouco mais uma demanda do book ali de 3 vezes, e também uma aprovação da compra de 30% de Frade pela NP, né, que já foi incorporada, e pela Petrobras, né, foi comprado pela Petrobras, e também a aquisição da participação adicional de 28,6% em Yahoo. Também a nova certificação de reserva de recursos, que adicionaram aí um pouco mais de 92 milhões de barris, né, de recursos aí de 1P. E passando no próximo slide, a gente vai ter um pouquinho mais de visibilidade, né, desses dados, como a gente disse aqui um pouco, né, sobre essa relação de lifting cost. Né? Então, acho que esse gráfico, aqui passando no próximo slide, a gente vai entender um pouquinho dessa redução. Por quê? Né? A companhia ela saiu desde 2018 no patamar de 44 dólares, né, e 20 centavos ali, num patamar de preço, né, de custo, para um pouco mais de 14 dólares, ou seja, a redução muito forte, né, da companhia. O que realmente simboliza essa redução de custo? Né? Ou seja, a companhia ela vem fazendo um trabalho muito grande em relação, né, à aquisição de campos maduros, né, da Petrobras e campos próximos, né, tanto Frade, Tubarão Martelo, Campo de Polvo, agora a gente tem o Campo de Yahoo, né, e também possivelmente, né, a PetroRio está em disputa aí com outros players para ir comprar o campo de Albacora, né, tanto Albacora como Albacora Leste. Não está nada confirmado, não tem só a Petrobras, não tem só a PetroRio, né, a Albacora pertence à Petrobras, está no plano de desinvestimento, e caso, né, a PetroRio ganhe, né, não tem nada afirmado, né, ou seja, tem outros players do setor também, inclusive até aqui da Bolsa Brasileira, tem um consórcio também, né, da Enalta, também a Enalta está bem posicionada em relação à Caixa, né, ou seja, tem caixa também para fazer aquisições, e também a 3R, que possivelmente também poderia entrar no bid, né, nessa oferta. Mas falando sobre essa relação de aumento de produção, né, sobre essa sinergia, a gente consegue observar de uma forma muito forte desde o primeiro trimestre de 2020, né, ou seja, a companhia ela vem aumentando desde o Covid ali, que foi o pior cenário, saltou ali uma produção no segundo trimestre para o terceiro trimestre de 25% de aumento, depois aumentando 2%, e depois do quarto trimestre para o primeiro trimestre, um pouco mais ali de 4% de aumento, né, ou seja, maior participação, a gente tem aqui também Tubarão Martelo e Frade, né, também o Campo de Polvo também corresponde aí uma participação, e Manati, né, que é o campo de gás, né, também que a própria PetroRio também e a própria Enalta também tem participação, mas estão vendendo essa participação de Manati, que é uma participação, né, de um campo de gás que vem caindo, né, ou seja, cada vez mais o nível de produção de gás ali, que é um campo já maduro, para a GasBridge, né, que já foi ali assinado, né, só falta realmente passar ali os últimos trâmites, né, em relação ao contrato, que também a Petrobras mantinha ali a maior participação. Tá? A posição de caixa, né, da PetroRio, né, um pouco mais de 3 bilhões de reais, né, lembrando, né, que também ela fez, né, uma dívida, né, ou seja, ela levantou uma dívida ali de um pouco mais de 500 milhões de dólares, então você já está muito mais bem posicionado do que esse dado aqui do primeiro trimestre, ou seja, ela está esperando possivelmente uma aquisição. Esse número é muito forte, você pode ver principalmente relacionado ali ao ano de 2020, ela está mantendo ali uma posição de caixa entre 600 a 800 milhões, né, de reais, então agora adicionando um pouco mais de 3 bi justamente olhando para novas aquisições. Tá? Então a gente tem que ver qual aquisição que a PetroRio, qual o tempo, né, que isso pode gerar essa aquisição de um campo, né, ou de qualquer fato aí que pode colaborar para o papel. Aqui a gente tem nesse gráfico aqui número 8, em relação à dívida líquida por EBITDA, né? Ou seja, a companhia está net cash, né? Ou seja, ela tem mais caixa, né, do que dívida. Então, nesse momento atual da companhia, ela saiu de uma alavancagem de 2,3 vezes em primeiro trimestre de 2020 para um pouco mais ali de negativo, né? Agora ela está negativa em 0,95 vezes, ou seja, ela tem
mais caixa do que dívida, em torno de 1,2 bi, tá? Quando a gente faz essa relação aqui, então ela está net cash, tá bom? No primeiro trimestre de 2021, sem considerar, claro, né, a dívida que a companhia levantou ao mercado, tá bom? Passando para o próximo slide, a gente tem aqui o desempenho dos ativos. Eu acho que para quem ainda não conhece fica mais claro, né? Lembrando, tem a plataforma de Frade, né, o FPSO, né, também tem a plataforma de Polvo, Tubarão Martelo, né, lembrando que Polvo e Tubarão Martelo está sendo aí ligado, né, já terminou, né, com sucesso, né, que é o projeto Fênix, né, que é o tieback, né, ligação dos dois postos, e também Manati, Manati também é um campo de gás também, que deve aí também ser vendido aí nos próximos meses, né, deve ter aí a saída, né, desse comissionamento da participação da PetroRio e também da Enalta, tá? Esse destaque é bem interessante, a PetroRio colocou o destaque para a redução do lifting cost, né, para um pouco mais de $14. Esse lifting cost pode diminuir cada vez mais com a maior sinergia entre os campos, né, e também com o aumento de produção, caso a companhia consiga ter um aumento de sinergia, tá? Então isso também pode ser um movimento, não é uma novidade, né, a companhia não tem um guidance para esse número, mas esse número ainda pode melhorar caso, né, não tenha nenhum problema operacional, enfim, mas o tieback foi muito bem desenvolvido, então não tem nenhuma grande novidade, tá? Passando para o próximo slide, a gente tem aqui falando um pouquinho mais, né, sobre o lifting cost, porque o lifting cost é muito importante, porque o lifting cost é a melhor e a mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent, né, que é o petróleo, né, que a gente tem aqui como referência, né, tanto para a Petrobras quanto para a PetroRio, né, aqui no Brasil. Então, como a gente trouxe aquele gráfico, né, do lifting cost, que é o mesmo, né, ou seja, a companhia ela vem diminuindo o seu custo. Então, o petróleo, cada vez mais, né, um patamar ali acima de $70, né, ficando cada vez para cima ao longo desse valor, a companhia ela tem um custo de extração de $14. Então, só fazer uma conta simples, né, ou seja, a companhia ela está em torno ali de $70 o preço do Brent e para ela realmente captar, né, para ela extrair esse petróleo, ela custa ali em torno de $14, né, por barril. Então, está muito rentável. Eles fizeram ali um shutdown, né, em Polvo, devido a problemas ali na caldeira do FPSO em fevereiro, que impactou ali negativamente o lifting cost, por isso que eu falei que esse número pode ficar abaixo, caso não tenha nenhum problema operacional. A gente viu até um problema operacional na Enalta, né, no campo de Atlanta, e não foi uma vez não, foram mais de 2 vezes, né, a companhia sempre buscando aí também melhorar a relação da operação, né. Fatores que impactaram positivamente o lifting cost, que contribuíram, foi a incorporação de Tubarão Martelo nessa produção, que já estava sendo esperada, medidas de revisão de gastos adotadas ao longo de 2020, né, o G&A, ou seja, realmente o Covid fez as pessoas, a tripulação, né, ou seja, tem menos pessoas dentro do FPSO, né, a relação de cuidados com os funcionários, né, fazer ali principalmente os testes de Covid, né, também a quarentena, isso trouxe também uma diminuição, né, tanto ali de revisão, né, de gastos, e ao mesmo tempo eles tiveram que aumentar, né, essa austeridade em relação aos custos com o Covid ali ao longo de 2020. A desvalorização do real frente ao dólar também, uma vez que a metade dos custos da companhia são em reais, né, e o lifting cost reduziria aí mais com a conclusão do tieback, né, como já estava aqui prevista para julho, já terminou, né, terminou ontem. Então esse slide aqui é do primeiro trimestre, estão trazendo informação fresquinha para todo mundo. Esse lifting cost vai reduzir ainda mais, né, o custo o lifting cost vai diminuir cada vez mais com essa conclusão que foi anunciada ontem através de fato relevante. Passando agora para o próximo slide, a gente vai falar rapidinho do desempenho operacional de Frade. Eu acho que não tem nenhuma grande novidade. A gente tem aqui a produção média e eficiência operacional do campo. Tivemos um aumento de 94,3 para 97,1, né, de eficiência operacional, uma produção média diária em torno um pouco mais de 16 mil barris, né, que traz uma produção reduzida e eficiência impactada por paralisação de um poço. Também no dia 28 de abril, lá atrás, né, foi anunciada uma parada programada para manutenção do FPSO, com expectativa de duração de 8 dias. Pessoal, essas paradas, né, programadas, paradas programadas, tanto que a ANP pede, né, ou até a própria PetroRio precisa fazer, é pela segurança dos funcionários, pela segurança da produção. E também, esse prazo de 8 dias não significa que esse workover, né, seja essa parada que às vezes são feitas, né, esse shutdown, na maioria das vezes, significa que vão ser parados 8 dias, tá? A companhia, muitas das vezes, ela consegue fazer, né, antes do prazo. Então, isso também é positivo, porque ela consegue voltar nas operações mais rápido e consegue também ter um impacto positivo em relação à produtividade, né? Aqui no desempenho de Polvo, no próximo slide, a gente consegue ver ali um número bem flat em comparado ali ao quarto tri com o primeiro tri, né, o mesmo número de 82,6% de eficiência operacional, e também uma pequena queda aqui em produção média, né, ou seja, a companhia teve essa parada de produção, como a gente disse, por 10 dias para a manutenção na caldeira ali do FPSO afetado,
E a PetroRio iniciou ali a perfuração de um novo poço, com expectativa de produção no segundo trimestre, tá? Então a companhia já está operando esse novo poço ali em polvo, tá bom? Passando agora para Tubarão Martelo, né, no próximo slide, a gente tem aqui, né, uma diminuição, mas bem ligeira ali da eficiência operacional, que saía ali de 99,6%, e também, claro, uma queda de produção média diária desde ali do quarto trimestre. Tá? Em fevereiro, a produção e eficiência foram impactados pela redução da velocidade da bomba, né, do poço OGX a 44 HP, normalizado no início de março, já está funcionando, mas isso, né, no momento impactou ali negativamente, e a bomba do poço, né, Tubarão Martelo 8H, que apresentou falha e afetou a produção e eficiência no mês de março, aguarda a imobilização da sonda, né, Kingmaker, né, que é a sonda da PetroRio própria, né, deles, para a realização de um workover previsto para maio e junho. Tá? Isso já aconteceu. E o FPSO Bravo também apresentou um alto índice de eficiência operacional, mostrando que a companhia adotou um caminho correto na estratégia de realizar o tieback, né, o famoso projeto Fênix, entre Polvo e Tubarão Martelo. Aqui a gente consegue falar do famoso projeto Fênix, né, nesse próximo slide. A gente já trouxe esse gráfico, essa imagem aqui, né, que até o final ali do primeiro trimestre, né, o projeto obteve ali um 60% de avanço, agora a companhia já conseguiu terminar, já foi previsto, né, essa conclusão que foi anunciada ontem. E esse poço aí do Tubarão Martelo também está sendo previsto para setembro, tá? Ou seja, a conclusão do tieback foi agora em julho e o poço do Tubarão Martelo está previsto agora para setembro de 2021, né, daqui a pouquinho. E também tem as duas principais imagens, a primeira para entender como que funciona, né, o tieback, ou seja, liga esses dois poços ali de um FPSO, o FPSO de Tubarão Martelo, né, da OSX, e também a plataforma fixa, né, que a gente consegue ver aqui de polvo, e também a fabricação das linhas flexíveis, né, que também é bem interessante para saber um pouquinho mais dos bastidores, né, da PetroRio, dessa grande operação. Falando um pouquinho agora sobre a aquisição, né, de Yahoo, acho que é bem interessante entender um pouquinho sobre isso. Né, a companhia teve ali uma participação de 28,6% adquirida da Total, né, uma outra petroleira grande, né, estrangeira, e essa concessão é agora, né, de 64,3% sujeita às condições precedentes. As características da companhia, né, desse campo, potencial para produzir um pouco mais de 140 milhões de barris. Reservatório carbonático na camada do pré-sal, ou seja, águas ultraprofundas, e gás associado para geração de energia no FPSO Frade. O que é esse gás associado? Quando a companhia ela consegue extrair o petróleo, ao mesmo tempo ela não extrai só o petróleo, né? Ela extrai gás e também extrai água. Então, nesse processo, ela separa, né, a água, trata, faz o tratamento da água, depois ela descarta, e o gás ela consegue utilizar para a própria plataforma para gerar energia, né, no FPSO de Frade. Então ela consegue também ter uma eficiência energética muito boa, tá? Uma diminuição de custo. Em relação aqui aos status, né, das operações, parcela adquirida da BP, né, de 35,7% em análise da aprovação na ANP, né, da British Petroleum, e a parcela adquirida da Total em análise também da aprovação da ANP. Tá? Isso já foi atualizado, tá bom, pessoal? Mas aqui, olha que interessante, a gente consegue ver aqui, né, os campos de petróleo. A gente vê aqui o FPSO de Frade até o campo de Yahoo, uma distância de 30 a 35 quilômetros. Pessoal, em relação aqui a ativos, né, de campo de petróleo, 30 quilômetros é muito próximo, tá? Então pode sim já ocorrer ali, como a companhia já anunciou ali a contratação de sonda para já começar os trabalhos, né, também de tieback entre Frade e o campo de Yahoo, tá? Então isso deve ser as próximas notícias também, beleza, pessoal? Passando aqui para o próximo slide, a gente tem aqui falar rapidinho, né, sobre a certificação de reservas, como a gente estava falando no primeiro slide. Teve um ganho ali de 92 milhões de barris, um incremento de reservas 0,6 vezes como consequência de boa performance operacional. Tá? Então, uma ótima geração de caixa, né, uma ótima geração de EBITDA no período, né, como a gente estava observando, em relação ao primeiro trimestre, fez também a companhia diminuir a sua dívida. Tá bom, Débora? Então, essa é a principal visão aqui, né, de PetroRio, falando um pouquinho mais desse incrível projeto Fênix, né? Maravilha, Alex. E ontem, né, os nossos telespectadores estavam pedindo aí pra gente falar um pouquinho sobre Cogna, né? Então, se a gente tiver como rapidinho falar em 4 minutinhos aí, só para poder passar esse panorama aí, antes do pessoal do Now já chegar por aqui, passar um panorama bem rápido aí, porque Cogna, na verdade, a gente está na expectativa já pelo resultado do próximo trimestre, né, Alex? É isso aí, ontem pediram para falar um pouquinho de Cogna, acho que não tem nenhuma grande novidade, né, Débora, em relação ao case. O case não mudou tanto. A gente vai falar um pouquinho no segundo trimestre, mas para quem ainda não conhece, né, Cogna, eu vou falar rapidinho, 3 minutinhos,
né, do quem que é a Cogna. Um grande desafio aqui falar da companhia em 3 minutos. Mas vamos lá, a Cogna ela tem a parte de ensino superior, né, a Croton, né, que tem a parte de B2C, na parte de saber, que é a educação básica, então ela não atua só em universidade, também atua ali em escolas, né, que é a parte do saber. A Vasta, né, a tão conhecida Vasta ali também para educação básica, mas para o B2B, né, até fez um IPO lá fora. E também a Platos também, para o ensino superior do B2B. Tá? Então a gente consegue ver a tendência de EBITDA, né, positiva, somente a Croton, né, que tem uma tendência de EBITDA negativa, né, quando a gente observou ali de 2019 para 2020, mais 2021 para 2024 a gente consegue observar esses 4 braços, né, com uma geração de caixa, né, positiva para o setor, que realmente o setor de educação foi muito impactado e a Cogna foi um dos papéis mais impactados da Bolsa, né, em relação à educação básica e também à educação superior. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui a relação a potencial alocação de capital, né, a companhia, o Rodrigo Galindo, né, o CEO, vem falando, né, que a medicina é um fator muito importante, né, o ensino premium, o sistema de ensino nacional, pós-graduação digital, startup digital, investindo em tecnologia, em todos os seus 4 principais braços, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. A gente vai falar um pouquinho dessa estratégia da Cogna, né, qual que era o cenário até 2020, né, o cenário target, né, então a companhia ela quer ter aí um cenário de aumentar a EPS, né, ou seja, tanto ali o earnings per share de forma consistente, priorizando segmentos e modelos aí de asset light, ou seja, venda de ativos, né, como os próprios analistas também vêm questionando, com maior potencial de crescimento e maior ROIC, né, retorno sobre capital investido, ou seja, a companhia ficar cada vez mais rentável, né, gerando um caixa maior no período. E falando da Croton rapidinho, a gente tem aqui, né, um turnaround, né, a companhia conseguiu diminuir suas dívidas, né, também diminuiu o CAPEX, né, claramente, com esse cenário mais adverso, mas teve uma redução de custos e despesas de 27%. Tá? Então, realmente a companhia fez um belo trabalho de diminuição de custos e dívida. Então, a gente passando no próximo slide, falando aqui com crescimento sustentável, também a companhia conseguiu aumentar, né, com CAGR, né, do EBITDA de 25%, crescendo 2,4 vezes, um pouco mais de 2,4 bi. Tá bom? Passando para o próximo slide aqui, a gente vai falar rapidinho, né, de um relevante turnaround da companhia realizado pela Croton, né, em 2021, ajustados, e já estão aí preparados para cada vez mais movimentar em relação aqui ao ensino superior digital. Então a manutenção do atendimento estão aí 100% dos municípios e também estão com 4 pilares de crescimento, né, inclusive a otimização de custos e despesas, como eu falei ali anteriormente, e aumento na conversão da receita em caixa. Tá? Isso é um fator muito importante. Passando aqui no próximo slide, o turnaround trouxe impactos econômicos significativos, mantendo aí os níveis de preço, né, como eu falei ali nessa relação de diminuição de custos e despesas de 27%. Claramente também tiveram que diminuir investimentos, né, em torno de 20% de CAPEX e expansão física. No próximo slide a gente vê aqui a conta receber, que também atinge patamares saudáveis. No próximo slide a gente consegue ver o foco em qualidade, né, também a experiência do cliente, ou seja, não basta só a companhia se tornar digital, ela também precisa agradar o cliente, né, então eles conseguiram ganhar pontos, né, do NPS, tanto na relação digital como a relação também presencial, e também o crescimento orgânico também teve uma adição de 25% em relação aqui em 2020, em 2021 já crescendo aqui 21%, tá? Em relação da Vasta. E também o crescimento expressivo nos principais indicadores para o cliente Croton, tanto pelo NPS, né, como eu estava falando, também, né, o GMV também crescendo bastante, e a satisfação dos polos e Campi também crescendo de uma forma mais participativa, com melhor suporte comercial dos parceiros. Para terminar aqui, a gente tem Saber, né, também é uma parte importante, com 52 unidades presentes em 14 estados. Né, no próximo slide a gente tem falando um pouquinho sobre isso. Aumentou o EBITDA em 11%, também aumentou margem para 17,3%, e também falando sobre esse alto engajamento dos alunos, né, nesse último slide, que a gente destaca um pouquinho mais sobre tudo que a gente falou, né, ou seja, todas as marcas, né, da Cogna, né, se traduzem em alta recorrência, em alto valor transacionado, com mais de 1 milhão de clientes únicos de alta recorrência, que são alunos ativos, né, de todas as marcas, com mais de 7 milhões de leads, 7 milhões de leads qualificados ao ano, e também de mais de 9 milhões de acessos mensais do sistema, com 4 bilhões de reais de valor anual transacionado, ou seja, isso junta com esses 4 principais pilares, um alto crescimento, né, juntamente aí com o melhor cenário econômico, com a retomada, né, claramente aqui da vacinação cada vez mais evidente, né, Débora? Perfeito, é isso aí, Alex. Aí foi um pouquinho do panorama de Cogna, mas daqui a pouco, né, a gente já vai ter aí o resultado do segundo trimestre, a gente com certeza vai trazer com mais detalhes aqui para vocês, estavam pedindo pra gente ontem. Então fica Antena News aqui, que é só começar essa temporada do segundo trimestre que a gente já vai começar a soltar esses resultados aqui para vocês. E é isso aí, vamos ficando por aqui, Alex, o Nau tá chegando já.
É isso aí. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado a todos aqui da BMC News. E você, claro, que sempre nos assiste também deixe o nosso comentário aqui, né? A gente está sempre também observando. Agora a gente vai deixar aqui para o Nau, né? Para o grande Daniel Morales, também o grande Rafael Lara. E também avisar todos, né? Que a gente está sempre no Instagram ali por volta das 6h30, 6h20 da tarde. Eu e o Rafael Lara para falar do fechamento de mercado lá no Instagram da BMC News, bmc.news. Nos acompanhe e siga em todas as redes sociais. Débora, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Alex. Eu também vou ficando por aqui. É como o Alex falou, você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, é o nosso Instagram, @bmc.news, além do nosso portal, que tem notícia minuto a minuto sendo atualizada aí para vocês, tanto do mercado nacional como do mercado internacional. Porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, mas você continua na nossa programação com o Daniel Morales, o Rafael Lara, no BMC Now e a todas as últimas notícias do mercado. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.